O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, que agora está em 13,25% ao ano. Vamos mais uma vez a Brasília, agora para conversar com o Murilo Fagundes, que traz todos os detalhes. Murilo, eu me lembro que o presidente Lula chegou a criticar que a Selic estava muito alta. Agora nós temos um presidente do Banco Central indicado por ele e mesmo assim a taxa continua subindo. A inflação não está tendo controle. O que está acontecendo? Conta para a gente. Boa noite. Essa é uma das justificativas, viu, César? Boa noite a você e a quem nos acompanha. Pois é, os 9 diretores, então, do Copom decidiram pelo aumento da taxa básica de juros e é o 4º aumento consecutivo. E essa reunião de hoje é importante por quê? Justamente porque é a primeira reunião com Gabriel Galípolo no comando do Banco Central. Além do que, a maioria dos integrantes também foi indicada pelo presidente Lula. E essa elevação da Selic em 1 ponto percentual já estava precificada pelo mercado. Isso porque na última reunião do Copom, lá em dezembro, o grupo já tinha destacado que o cenário apresentava a necessidade de 2 novas altas. E hoje, então, houve essa confirmação, esse movimento. E eles apontam justamente o que você falou, viu, César? A economia aquecida e a inflação em alta como justificativa, deixando aberta, inclusive, a possibilidade de novos aumentos nos próximos meses. Outro motivo apontado foi o cenário externo, que na avaliação do Banco Central está incerto. E falando em cenário incerto, a gente tem, claro, a situação dos Estados Unidos. O Fed hoje, que é o Banco Central norte-americano, decidiu interromper a queda na taxa básica de juros por lá e manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%. E o presidente do Fed disse que vai aguardar as medidas de Donald Trump para decidir sobre a alteração dos juros nos Estados Unidos. Volto com você, César. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de Brasília. E olha, como foi destacado agora pelo Murilo, não é? Essa foi a primeira decisão sobre os juros desde que Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central. A tendência é que o governo modere as críticas agora que um indicado pelo presidente Lula assumiu o cargo. A decisão do Comitê de Política Monetária de aumentar os juros não tinha como ser outra, de acordo com essa economista do INSPER. Se a gente não tiver hoje um aperto monetário, a economia que já sofre hoje com uma inflação alta, especialmente para grupos que são muito importantes para o brasileiro, como a alimentação, a gente pode ter altas maiores ainda. Então, é um remédio amargo para conseguir conferir a continuidade de políticas econômicas e de uma estabilidade econômica muito maior. O governo Lula sabe que Gabriel Galípolo não tem como recuar na alta da taxa Selic, o que já estava indicado na última ata do Copom. Internamente, entre integrantes do governo e deputados da base, a ordem é adotar o discurso de que o indicado por Lula para o Banco Central herdou uma herança maldita da gestão de Campos Neto. Em troca, Galípolo atua para melhorar a imagem do Planalto entre representantes do mercado financeiro, que vem demonstrando mau humor com o governo Lula III. No final de dezembro, o presidente da República gravou um vídeo com promessas de respeito à autonomia da nova gestão do Banco Central, algo que sempre foi destacado pelo indicado de Lula. Ele jamais chegou perto de discutir comigo sobre o que faria, o que o Banco Central vai fazer em qualquer tipo de reunião. O presidente sabe que a inflação no preço dos alimentos pode prejudicar uma reeleição. O remédio amargo é a alta dos juros. Ele e Lula, numa reunião de ministério, externou grande preocupação em relação à inflação de alimentos. E ela é preocupante mesmo. A inflação de alimentos, em particular, já moldou, já influenciou muito fortemente alguns cenários. Por isso, o Planalto deve modular o discurso contra o Banco Central, um dos alvos preferidos da ala política do governo durante a gestão do antecessor de Galípolo, Roberto Campos Neto. Uma das críticas mais ferrenhas ao BC nos últimos anos foi Gleisi Hoffmann, hoje cotada para ser ministra de Lula. Em Brasília, é dada como certa a ida da presidente do PT para a Secretaria-Geral da Presidência. Uma coisa é estar fora do governo e ser presidente do partido. Outra coisa é estar dentro do governo e ter que defender um governo. Em meio aos desafios econômicos e negociações para a reforma ministerial, Gilberto Kassab, presidente do PSD, que comanda 3 ministérios de Lula,
criticou publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira. Ele disse que Haddad não consegue se impor no governo e é um ministro da Fazenda fraco. Horas depois, Haddad foi perguntado sobre a declaração. Eu não li essa declaração. Não tomei conhecimento. Na avaliação de aliados de Lula, a fala de Kassab foi uma forma de pressionar o presidente a manter Carlos Fávaro no Ministério da Agricultura. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai deixar o cargo no sábado, é cotado para assumir a função. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.